Caros amigos, bem-vindos a mais um Hoje na História Mundial. Hoje falaremos sobre uma das fases mais importantes para a formação do nosso país. Refiro-me ao Império do Brasil. Em 1808, o príncipe regente de Portugal e futuro rei Dom João VI, fugindo da invasão do seu país por parte das forças de Napoleão Bonaparte, estabeleceu-se com toda a sua corte no Rio de Janeiro. Esse ato, visto por alguns como um ato covarde, foi na verdade uma jogada estratégica extremamente inteligente. O príncipe regente, ao transferir a sede da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, impediu que a França anexasse todo o Reino de Portugal, que naquela época incluía vastos domínios na África e, é claro, o próprio Brasil. Graças a essa mudança, a integridade do Reino de Portugal e a própria integridade do território que correspondia à colônia do Brasil foram preservadas. No dia 16 de dezembro de 1815, 7 anos após a mudança da família real para o Brasil, outro acontecimento importante marcou a história do nosso país. A até então colônia foi elevada à categoria de reino, diferenciando todo esse vasto território de outros territórios detidos por Portugal na África e no Oriente. Em 1820, com a ameaça napoleônica há muito extinta, eclodiu em Portugal a Revolução Liberal do Porto, um movimento liderado por constitucionalistas liberais que resultou nas chamadas Cortes Gerais, que tinham por objetivo criar a primeira Constituição do Reino. As cortes passaram a exigir o retorno imediato do já rei Dom João VI para Portugal, algo que acabaria por efetivamente acontecer em 1821, ficando para trás o príncipe Dom Pedro como regente do Brasil. As cortes debochavam abertamente do príncipe Dom Pedro, e muitas das resoluções tomadas por eles afetavam diretamente o Brasil. Para as cortes, o Brasil deveria retornar à simples condição de colônia, com o rei Dom João VI atuando como um rei com poderes limitados por uma constituição bastante restritiva. Em 1821, as províncias portuguesas passaram a estar sob controle direto de Lisboa, e o príncipe Dom Pedro passou, na prática, a governar apenas a província do Rio de Janeiro. Os militares portugueses em funções no Brasil estavam todos a favor das cortes portuguesas, e também humilhavam e debochavam do príncipe Dom Pedro e do seu governo, chegando ao ponto de obrigá-lo a demitir todos os seus ministros e secretários, transformando-o num mero fantoche. A situação atingiu um ponto tal que no final de 1821, as cortes passaram a exigir o retorno do príncipe para Portugal, algo que colocaria em risco o próprio Estatuto de Reino do Brasil, podendo mesmo abrir caminho para o seu rebaixamento para a categoria de colônia. O príncipe Dom Pedro, isolado no Brasil, com poucos ministros e secretários leais, e cercado por militares ligados às cortes portuguesas, viu-se numa situação tremendamente delicada. Deveria ceder às pressões e retornar para Portugal, transformando-se num príncipe fantoche tal como o rei, seu pai, ou deveria permanecer no Brasil? Em outubro desse ano foi confrontado pelo general Jorge de Avilés, comandante das tropas portuguesas no Rio de Janeiro, que ordenou que o príncipe jurasse as bases da Constituição criada pelas cortes e que obedecesse à ordem de regressar, algo que o príncipe Dom Pedro chegou a fazer num primeiro impulso, mas a partir de novembro e principalmente a partir de dezembro, começaria a mudar de ideia. Nesses dias de indecisão entre dezembro de 1821 e janeiro de 1822, o príncipe foi muito influenciado pela sua esposa, a princesa Leopoldina de Habsburgo, nascida na Áustria, e também por José Bonifácio, que tinha regressado ao Brasil há pouco mais de 2 anos, após passar 30 anos na Europa. Um homem muito sábio e com grande experiência em diversas áreas, e que por isso, desde 1820, era um dos principais conselheiros do príncipe. Ambos tiveram grande influência na decisão final do príncipe Dom Pedro, que tornou pública a sua decisão no dia 9 de janeiro de 1822, quando os jornais destacaram a célebre frase:
Como é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu vou ficar. Esse dia ficaria conhecido como o Dia do Fico. Essa decisão foi encarada como um desafio para as Cortes de Portugal, levando a que o general Jorge Avilés, à frente de 2.000 homens, se amotinasse no Morro do Castelo, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Ficaria conhecida como a Rebelião Avilés, com as forças portuguesas sendo imediatamente cercadas por 10.000 brasileiros armados. O general Avilés recuou para Niterói, de onde foi expulso pelo príncipe Dom Pedro de volta para Portugal, em fevereiro de 1822. José Bonifácio foi nomeado, no dia 18 de janeiro, ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros, tornando-se no seu maior aliado nesse período conturbado do Brasil. Ambos estabeleceram uma autêntica relação de pai e filho. Em Portugal, como era de se esperar, a recusa de Dom Pedro de regressar foi muito mal vista, e numa série de reuniões extraordinárias, as cortes portuguesas demitiram José Bonifácio e retiraram do príncipe regente todos os poderes governativos que ainda detinha, ordenando que embarcasse imediatamente de volta para Portugal. Essa decisão chegou ao Rio de Janeiro no dia 1º de setembro, num momento em que o príncipe Dom Pedro se encontrava na província de São Paulo. A notícia foi recebida por Dona Leopoldina e por José Bonifácio, que numa sessão extraordinária do Conselho de Estado no dia 2 de setembro de 1822, decidiram pela separação definitiva entre o Brasil e Portugal. Por isso, Dona Leopoldina é muitas vezes referida como a mãe do Império. A decisão de separação foi entregue ao príncipe no dia 7 de setembro, quando já se encontrava a meio do caminho entre São Paulo e o Rio de Janeiro. Ao ler a carta, o príncipe voltou-se para sua comitiva e disse: "Amigos, as cortes portuguesas querem nos escravizar e perseguir. A partir de hoje, as nossas relações estão cortadas, nenhum vínculo nos une mais." Em seguida, arrancou a sua braçadeira azul e branca que simbolizava Portugal, ordenando que todos fizessem o mesmo, dizendo: "Tirem as suas braçadeiras, soldados! Viva a independência, a liberdade e a separação do Brasil!" Como ato final, desembainhou a sua espada ao mesmo tempo em que dizia: "Para o meu sangue, minha honra, meu Deus, eu juro dar ao Brasil a liberdade." E gritou: "Independência ou morte!" Um evento que seria lembrado como o Grito do Ipiranga. Obviamente que essas frases foram muito romantizadas, e é muito provável que ele tenha dito qualquer outra coisa ao invés disso, mas com certeza o príncipe Dom Pedro expressou todo o seu inconformismo com essa decisão extrema das cortes portuguesas. O próprio célebre quadro O Grito do Ipiranga, do pintor Pedro Américo, possui muitas inconsistências. Por exemplo, Dom Pedro e a sua comitiva não seguiam a cavalo, mas sim em mulas, muito mais adequadas para longas e extenuantes viagens. Também não estavam vestidos com uniformes de gala. Aliás, esses uniformes nem sequer existiam em 1822. Provavelmente estavam vestidos com roupas leves e folgadas para enfrentar o calor de setembro. A comitiva do príncipe também era muito menor do que os 40 elementos que aparecem no quadro. Provavelmente um número mais correto rondaria os 10 a 15 elementos. A própria pose de Dom Pedro não deve ter sido aquela, já que testemunhas históricas afirmam que o príncipe estava sofrendo de fortes cólicas devido aos rigores da viagem ou ao jantar da noite anterior. A separação oficial ocorreria no dia 22 de setembro de 1822, numa carta escrita por Pedro ao seu pai, João VI. Nessa carta, Pedro ainda se refere a si próprio como príncipe regente e seu pai como o rei do Brasil independente. Só mais tarde, no dia 12 de outubro de 1822, no Campo de Santana, é que o príncipe Pedro seria finalmente aclamado Dom Pedro I, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Escolheu o título imperial, pois considerava que o título de rei poderia significar a continuação da dinastia portuguesa e do temido absolutismo. Já o título de imperador derivava da aclamação popular, como na Roma antiga.
A coroação ocorreu no dia 1º de dezembro de 1822, dando início oficial ao Império do Brasil. Acompanhem nos próximos dias os demais episódios da série Império do Brasil.